Você já imaginou o que faria se encontrasse um cofre aberto cheio de dinheiro na casa onde trabalha? Esta é a história real de uma faxineira que teve essa chance. E a decisão que ela tomou mudou 2 vidas para sempre. Uma história de amor que começou com um teste de caráter e terminou derrotando todos os preconceitos. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você gosta de histórias que tocam o coração e falam sobre os valores que realmente importam na vida, você está no lugar certo. Dá uma curtida aqui no vídeo se você também acredita que a honestidade vale mais que qualquer fortuna. E não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes. E aqui nos comentários, me conta, de que cidade você está assistindo? Adoro saber de onde vêm as pessoas que fazem parte da nossa família aqui no canal. Agora vem comigo conhecer a história da Elaine e do Roberto. O despertador tocava às 5 da manhã, mas Elaine já estava de pé. Ela não precisava de despertador há anos. O corpo dela já conhecia essa rotina de cor. Sentada na beirada da cama, ainda no escuro do quarto pequeno que dividia com a mãe doente, ela esfregava os olhos e sentia o peso familiar nos ombros. Aos 28 anos, Elaine tinha as mãos ásperas de quem trabalha duro, mas o sorriso ainda era doce, daqueles que aquecem o coração de qualquer um. O ônibus que ela pegava às 6h30 estava sempre lotado, cheirando a café requentado e sonhos adiados. Elaine se apoiava na janela embaçada e olhava as casas passando lá fora, cada uma contando uma história diferente. Mas nenhuma era como a mansão onde ela trabalhava, aquele palácio de mármore e cristal que mais parecia cenário de filme. A casa de Roberto tinha 3 andares e mais cômodos do que Elaine conseguia contar. Tapetes persas que custavam mais que um carro, lustres que pareciam estrelas penduradas no teto, quadros de pintores famosos olhando para o nada. Ela conhecia cada cantinho daquele lugar. O cheiro de cera no piso de madeira nobre, o eco dos próprios passos pelos corredores imensos, o silêncio que pesava como uma manta grossa sobre tudo. Roberto era um homem bonito, dessas pessoas que chamam atenção quando entram num lugar. Sempre de terno impecável, sapatos que brilhavam como espelho, relógio que valia mais que a casa onde Elaine morava. Ele era gentil com ela, sempre disse bom dia quando chegava e obrigado quando saía. Mas era como se ela fosse transparente, apenas mais um objeto bonito na decoração da casa dele. Naquela quinta-feira de outubro, Roberto acordou diferente. Tinha uma reunião que podia mudar os rumos da empresa dele e os nervos estavam à flor da pele. Tomou o café da manhã às pressas, nem viu Elaine arrumando as flores do hall de entrada. Subiu correndo para o escritório, pegou uns papéis importantes e, na pressa de não se atrasar, esqueceu a coisa mais preciosa. O cofre estava escancarado. Lá, dentro, maços e maços de dinheiro. Notas de 100, de 50, todas organizadinhas como soldadinhos em fila. Era dinheiro suficiente para Elaine comprar uma casa, pagar o tratamento da mãe, dar uma vida digna para a família toda. Mas quando ela entrou no escritório para limpar, viu o cofre aberto e simplesmente desviou o olhar. Fez a limpeza como sempre, com cuidado, com carinho, sem tocar no que não era seu. Quando Roberto voltou à noite, o estômago revirou. Meu Deus, o que eu fiz? Pensou, correndo escada acima. As pernas tremiam, o coração batia descompassado. Ele já imaginava o pior: cofre vazio, Elaine desaparecida, ele mesmo se sentindo o maior idiota do mundo por confiar. Mas quando abriu a porta do escritório, parou. Tudo estava exatamente no lugar. Cada nota, cada moeda, cada detalhe. O cofre continuava aberto, mas intocado. E foi naquele instante, parado na porta, que alguma coisa quebrou dentro do peito de Roberto, como se uma muralha que ele nem sabia que existia tivesse desmoronado de uma vez só. Pela primeira vez em anos, Roberto realmente viu Elaine. Não a faxineira, não a funcionária, mas a mulher. A pessoa de coração imenso
que limpava sua casa todos os dias, sem nunca pedir nada em troca. Mas será que esse despertar do coração seria forte o suficiente para vencer tudo que ainda estava por vir? A semana seguinte foi diferente. Roberto acordava e, pela primeira vez em anos, tinha vontade de voltar para casa. Durante as reuniões intermináveis, se pegava pensando no jeito delicado que Elaine tinha de arrumar as almofadas do sofá, como se cada uma fosse um bebê sendo colocado para dormir. Lembrava do cheiro suave de lavanda que ela deixava nos lençóis, do cuidado com que regava as plantas da varanda. Era estranho. Ele, que sempre teve empregadas na casa, agora reparava em cada gesto, cada movimento. Elaine dobrava as toalhas como se fosse um ritual sagrado. Passava a mão com carinho na madeira dos móveis antigos. Tinha uma música baixinha que ela cantarolava enquanto trabalhava, uma melodia triste, mas bonita, que ficava grudada na cabeça dele o dia todo. Roberto começou a inventar as desculpas mais absurdas para chegar cedo. Esqueci uns papéis. Preciso fazer umas ligações importantes. O trânsito estava melhor hoje. A verdade é que ele queria estar perto dela. Queria entender aquela paz que Elaine carregava mesmo no meio de tanta simplicidade. Na primeira vez que ele ofereceu um copo de água gelada para ela, Elaine parou com o pano na mão, olhos arregalados de surpresa. "O senhor não precisa se incomodar", disse baixinho, mas aceitou a água e bebeu devagar, como quem saboreia cada gole. Roberto ficou ali parado, vendo ela beber, e sentiu algo estranho no peito. Uma vontade de cuidar que nunca tinha sentido antes. As conversas começaram pequenas, tímidas como passarinhos assustados. "As rosas estão lindas este ano", ela comentou certa tarde, apontando para o jardim lá fora. Roberto olhou e realmente viu as flores, vermelho sangue misturado com rosa claro, pétalas que pareciam veludo ao vento. "Você que cuida delas?", perguntou. "Ah, só um pouquinho. Elas gostam de conversa", respondeu Elaine. E pela primeira vez em meses, Roberto riu de verdade. Aos poucos, as palavras foram fluindo como água descendo a ladeira. Ele contava sobre as viagens de negócios, hotéis frios onde se sentia mais sozinho que em casa, reuniões com gente que só falava de dinheiro, aeroportos que se tornaram sua segunda casa. Ela ouvia com aqueles olhos atentos, como se cada palavra fosse importante, e às vezes suspirava. Deve ser cansativo viver sempre na correria. Elaine também começou a ver além do homem de terno. Nas tardes que chegava mais cedo, encontrava Roberto no escritório, curvado sobre pilhas de papel, a testa franzida de preocupação. A luz do abajur amarelada fazia sombras no rosto dele, e ela percebia que por trás de toda aquela riqueza existia um homem perdido, que trabalhava para esquecer que estava sozinho no mundo. Várias vezes ela parou na porta do escritório, vendo ele assim, tão concentrado que nem percebia sua presença. O instinto de mãe que toda mulher carrega fazia ela querer chegar perto, passar a mão no cabelo dele e dizer: "Descansa um pouco, a vida é mais que isso." Mas se segurava, mordia a língua. Afinal, quem era ela, uma simples faxineira, para dar conselhos a um homem que comandava empresas? As tardes foram ficando mais gostosas. Roberto passou a preparar café para os dois e ficavam ali na cozinha, ela sentada na cadeira da mesa pequena, ele encostado no balcão. Conversavam sobre tudo e nada. O gato do vizinho que vivia fugindo, a novela que ela assistia com a mãe, as histórias engraçadas que aconteciam no prédio onde ela morava. Aqueles 15, 20 minutos de conversa se tornaram o melhor pedaço do dia para os dois. Para Roberto, era como tomar um remédio para a alma. Para Elaine, era como se o mundo ficasse menos pesado, menos difícil. Mas eles não sabiam que a felicidade, às vezes, é como uma flor delicada que precisa ser protegida do vento forte. E o vento estava chegando, carregado de preconceitos e julgamentos, que logo colocariam tudo à prova. Os amigos de Roberto tinham olhos de águia para essas coisas.
começaram a reparar nas pequenas mudanças, como ele chegava mais cedo em casa, como parava para conversar com a empregada, como seus olhos brilhavam diferente quando falava sobre o dia. Nas festas da mansão, entre taças de champanhe importado e risadas ensaiadas, os comentários começaram a voar como abutres famintos. "Você viu como o Roberto anda estranho?" sussurrava Patrícia, ajeitando os brincos de diamante. "Parece que descobriu a América", respondia Marcos, balançando a cabeça. "Ele sempre foi meio sonhador", dizia outro, "mas agora passou dos limites." As palavras eram venenosas, carregadas de desprezo que eles nem tentavam esconder. "Uma faxineira", repetiam com nojo, como se a palavra queimasse a língua. "O homem pode ter qualquer mulher da alta sociedade e vai se interessar por uma empregada?" As gargalhadas ecoavam pela sala de jantar, cortando o ar como navalhas afiadas. Márcia era a pior de todas. Amiga de Roberto há mais de 10 anos, ela se sentia no direito de protegê-lo de si mesmo. Era uma mulher elegante, dessas que usava salto alto até para tomar café da manhã, sempre perfumada com fragrâncias caras que custavam mais que o salário mensal de Elaine. Decidiu que alguém precisava abrir os olhos do amigo antes que ele fizesse a burrada da vida. Foi numa terça-feira à tarde. Elaine estava na sala grande, passando o pano com cuidado nos móveis de mogno, quando ouviu a voz estridente de Márcia cortando o silêncio da casa. "Roberto, querido, precisamos conversar. Você está sendo muito ingênuo." Roberto estava no sofá, mexendo no celular, quando Márcia se sentou ao lado dele com aquele jeito teatral que ela tinha. "Escuta o que eu vou te dizer", começou, falando num tom que parecia carinhoso, mas era venenoso por dentro. "Essas pessoas pobres, elas são espertas. Sabem exatamente como enganar homens como você." Elaine sentiu o estômago revirar. As pernas ficaram bambas, mas ela continuou limpando, fingindo que não estava ouvindo. O pano tremia na mão dela. "Você precisa ter cuidado, Roberto", continuou Márcia, aumentando o tom de propósito. "Essa mulher aí deve estar planejando alguma coisa para se dar bem na vida. É sempre assim. Elas se fazem de santas, de honestas, mas no fundo só querem o nosso dinheiro." Cada palavra era como um murro no peito de Elaine. Ela que acordava às 5 da manhã todos os dias, que pegava 2 ônibus para chegar até ali, que nunca havia pedido nem um copo de água a mais. Ela que sustentava a mãe doente e o irmão menor sem reclamar, que economizava cada centavo para comprar os remédios caros. As lágrimas começaram a queimar os olhos dela, mas Elaine mordeu o lábio com força. Não ia dar o gostinho para aquela mulher de vê-la chorar. Continuou passando o pano na mesa de centro, mas a visão estava embaçada. O coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Roberto ficou em silêncio por um momento que pareceu uma eternidade. Elaine segurou a respiração, esperando que ele dissesse alguma coisa, que defendesse ela, que mandasse Márcia calar a boca. Mas ele só ficou ali, quieto, com uma expressão confusa no rosto. "Márcia, eu..." começou ele, mas a voz saiu fraca, sem convicção. "É exatamente isso que eu estou falando", cortou Márcia, satisfeita com a hesitação do amigo. "Ela já te enfeitiçou. Você precisa se afastar antes que seja tarde demais." Nos dias que se seguiram, Roberto mudou. As conversas gostosas na cozinha acabaram. Ele mal cumprimentava Elaine quando chegava em casa. Evitava olhar nos olhos dela. Quando cruzavam pelos corredores, ele desviava o caminho. Era como se tivesse construído um muro invisível entre os dois. Elaine sentia a frieza dele como um vento gelado. Todas as manhãs, ela chegava esperando encontrar o Roberto carinhoso dos últimos tempos, mas encontrava um estranho de terno. Ele que perguntava se ela queria água, agora nem respondia quando ela dizia "bom dia". À noite, sozinha no quarto pequeno, Elaine chorava no travesseiro para a mãe não ouvir. Será que Márcia tinha razão?
Será que ela tinha se iludido, pensando que um homem como Roberto podia se interessar por alguém como ela? Mas às vezes é justamente quando a escuridão parece ter vencido que a luz mais brilhante está prestes a nascer. O sábado amanheceu cinzento, daqueles dias em que até o céu parece estar com o coração pesado. Roberto estava no escritório, tentando se concentrar nos papéis espalhados pela mesa, mas os números pareciam dançar na sua frente. Fazia uma semana que ele tinha se afastado de Elaine, e a culpa roía por dentro como bicho no tronco da árvore. Foi então que um som estranho chegou até ele. Um choro abafado vindo da cozinha. Roberto levantou a cabeça, o peito apertando. Era Elaine. Ela estava falando ao telefone, a voz quebrada de tanto segurar as lágrimas. Ele se levantou devagar, os pés descalços fazendo barulho no chão frio. Algo no tom da voz dela o puxou como um ímã. Roberto parou na entrada da cozinha, escondido atrás da parede, e o que ouviu fez o mundo desabar ao redor dele. "Mãe, por favor, não chora", sussurrava Elaine, a mão livre enxugando os próprios olhos. "Eu sei que o remédio está caro, mas vou dar um jeito. A senhora sabe que eu sempre dou, não sabe?" Roberto sentiu um aperto no peito. A voz de Elaine estava trêmula, mas ainda assim ela tentava consolar quem estava do outro lado da linha. "Não, mãe, não posso pedir aumento agora. As coisas estão meio estranhas aqui no trabalho", continuou ela, e Roberto sentiu uma pontada de remorso. "Mas não se preocupe, eu vou conversar com o seu Antônio da farmácia. Ele sempre deixa fiado para a gente." Havia uma pausa, e Roberto imaginou a mãe dela falando do outro lado. Elaine secou o nariz com as costas da mão. Aquele jeito simples de quem não tem lenço de papel caro. "Eu sei que o João precisa dos livros para a escola, mãe. Já falei com ele que segunda-feira eu vou na livraria. Pode deixar que eu resolvo." A voz dela ficou mais firme agora, como se estivesse tentando convencer a si mesma também. "E a conta de luz, mãe? Chegou? Tá bem, não esquenta com isso não. Eu pago na segunda também." Roberto ficou paralisado ali na entrada da cozinha, como se tivesse levado um soco no estômago. Elaine sustentava a família inteira. A mãe doente, o irmão que estava estudando, as contas que não paravam de chegar. E ele ali, preocupado com os comentários dos amigos ricos, enquanto ela carregava o mundo nas costas. "Mãe, escuta só o que eu vou te falar", disse Elaine, a voz mais doce agora. "A senhora não precisa se preocupar com nada, tá ouvindo? Desde que o pai morreu, eu prometi que ia cuidar de vocês, e vou cuidar até o fim da vida. Isso não mudou." As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Roberto. Como ele pôde ser tão cego? Como pôde acreditar nas maldades que Márcia falou sobre essa mulher? "Agora para de chorar, que isso me deixa triste também", continuou Elaine. "Amanhã é domingo. Eu vou aí em casa, vou fazer aquele frango ensopado que a senhora gosta e vamos conversar direito sobre tudo, tá bom?" Quando Elaine desligou o telefone, Roberto viu ela se apoiar na pia da cozinha, as mãos tremendo. Ela respirou fundo 3 vezes, secou as lágrimas com o avental e alisou o cabelo. Em poucos segundos, ela havia escondido toda aquela dor e voltado a ser a Elaine de sempre. Sorriso no rosto, força nos ombros. Roberto recuou em silêncio, voltou para o escritório com as pernas bambas. Sentou na poltrona de couro e ficou ali, olhando para o nada. Todas as peças se encaixaram na cabeça dele como um quebra-cabeças que finalmente fazia sentido. A marmita que ela trazia de casa todo dia não era economia, era necessidade. As roupas simples, mas sempre limpinhas, porque ela gastava o pouco dinheiro que tinha com os outros. O jeito carinhoso que ela tratava cada cantinho da casa, porque sabia o valor do trabalho honesto. E ali estava ele, um homem que tinha tudo, duvidando de uma mulher que dava tudo de si pelos outros. A vergonha queimou no peito de Roberto como ferro em brasa. Como pôde ser tão pequeno? Como pôde dar ouvidos àquelas cobras dos seus amigos e questionar o coração mais puro que já conheceu na vida? Naquela noite,
Roberto ficou acordado até de madrugada, andando pelo quarto como um leão enjaulado. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Elaine chorando. Ouviu a voz dela consolando a mãe, enquanto o próprio coração estava despedaçado. Pela janela do quarto, ele olhou para as estrelas e finalmente entendeu quem Elaine realmente era. Não uma faxineira que limpava sua casa, mas uma guerreira que lutava todos os dias uma batalha invisível, uma mulher que transformava dor em doçura, que fazia milagres com o pouco que tinha. E foi ali, debaixo daquele céu estrelado, que Roberto decidiu fazer algo que chocaria a todos. A segunda-feira chegou carregada de uma energia diferente. Roberto acordou com o coração batendo forte, como se fosse um menino prestes a fazer uma travessura. Passou o dia inteiro no telefone, ligando para todos os amigos. Márcia, Patrícia, Marcos, todos que haviam enchido os ouvidos dele com veneno contra Elaine. "Jantar hoje à noite na minha casa", dizia ele, a voz calma, mas determinada. 8 horas. É importante. Quando Elaine chegou para o trabalho, notou um movimento estranho na casa. Flores sendo entregues, a mesa da sala de jantar sendo arrumada com a porcelana fina, as taças de cristal que só saíam em ocasiões especiais. Ela franziu a testa, curiosa, mas não perguntou nada. Não era da conta dela. No final da tarde, quando ela já estava se despedindo, Roberto apareceu na cozinha. "Elaine, você pode ficar um pouco mais hoje? Preciso de você aqui." Ela olhou para ele confusa. Havia algo diferente no jeito dele falar, uma intensidade nos olhos que ela não via há tempos. "Claro, seu Roberto, o que o senhor precisa? Só... Vika, por favor, vai entender daqui a pouco." Às 8 em ponto, a casa começou a se encher. Carros caros estacionando na entrada. Pessoas elegantes subindo as escadas de mármore. Elaine se escondeu na cozinha, tentando entender o que estava acontecendo. Por que Roberto queria que ela ficasse numa noite dessas? A sala de jantar estava um brinco. Velas acesas, flores perfumadas, o cheiro de comida cara que o Roberto havia encomendado de um restaurante chique. Márcia chegou com um vestido que devia custar mais que o salário anual de Elaine. Patrícia, com aqueles brincos de diamante que ela adorava exibir. Todo mundo estava ali. A turma toda que tinha falado mal dela, que tinha plantado a discórdia no coração de Roberto. Eles conversavam baixinho, se perguntando por que tinham sido chamados com tanta urgência. Roberto apareceu na cozinha, de terno escuro, mas com uma expressão que Elaine nunca tinha visto. Havia uma mistura de nervosismo e determinação nos olhos dele. "Vem comigo", disse ele estendendo a mão. "Mas, seu Roberto, eu não posso ir lá. Olha como eu estou vestida", disse Elaine, olhando para o próprio uniforme simples. "Você está perfeita do jeito que está", respondeu ele, e havia tanto carinho na voz que ela não soube o que dizer. Elaine o seguiu até a sala de jantar, o coração disparado. Todos os olhares se voltaram para ela. Alguns surpresos, outros irritados. Márcia bufou baixinho. Patrícia trocou olhares maliciosos com as amigas. Elaine se encostou na parede, tentando se fazer invisível. Roberto ficou de pé no meio da sala e o silêncio caiu como um peso. Era possível ouvir só o tilintar das taças e o barulho distante dos carros na rua. Ele olhou para Elaine, depois para cada pessoa ali presente. "Vocês querem saber quem é Elaine de verdade?", começou ele, a voz saindo mais forte do que ele esperava. "Vou contar para vocês." Márcia revirou os olhos, já se preparando para interromper. Mas Roberto continuou. "Ela é a mulher mais honesta que eu já conheci na minha vida. Enquanto vocês gastam em uma bolsa o que ela ganha em 3 meses, ela usa cada centavo para comprar remédio para a mãe doente." O ambiente ficou tenso. Algumas pessoas começaram a se mexer desconfortáveis nas cadeiras. "Enquanto vocês reclamam porque o motorista chegou 5 minutos atrasados, ela pega 2 ônibus lotados todos os dias e ainda chega aqui com sorriso no rosto", continuou Roberto, a voz ficando mais emocionada.
Ela sustenta o irmão que está estudando, paga todas as contas da casa e nunca me pediu um favor. Elaine estava com os olhos cheios de lágrimas. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ela me ensinou o que é verdadeiro sem nem tentar. Me mostrou o que é trabalhar com amor, o que é ser grato pelo que se tem. A voz de Roberto tremeu um pouco. E eu a amo. Amo essa mulher extraordinária que vocês tentaram diminuir. O silêncio, agora, era total. Márcia estava boquiaberta. As outras amigas olhavam umas para as outras sem saber o que fazer. Roberto se aproximou de Elaine, que chorava sem conseguir parar. Ele pegou as mãos ásperas dela entre as suas, mãos macias de quem nunca precisou trabalhar pesado. Elaine, disse ele, a voz baixa, mas clara o suficiente para todos ouvirem. Você aceita tentar construir uma vida comigo? Uma vida de verdade, longe de toda essa falsidade? Elaine olhou para ele através das lágrimas, depois para todas. Aquelas pessoas que a julgaram sem conhecer. E pela primeira vez na vida, ela se sentiu verdadeiramente vista, verdadeiramente amada. Aceito, disse ela, a voz saindo como um sussurro que ecoou pela sala inteira. Roberto sorriu, um sorriso de menino que acabou de ganhar o melhor presente da vida. Ali, naquela sala cheia de gente rica, mas vazia por dentro, dois corações se encontraram de verdade. E assim, eles descobriram que o amor verdadeiro não conhece classe social, não liga em conta bancária. Ele simplesmente acontece quando dois corações decidem bater no mesmo compasso. Se essa história tocou seu coração, como tocou o meu, deixe a sua curtida para espalhar essa mensagem de amor e esperança. Se inscreve no canal para mais histórias que provam que os milagres ainda acontecem todos os dias. E ali do lado tem outra história linda te esperando. Porque no final das contas, o que importa mesmo não é o que temos, mas como amamos. Até a próxima história. E lembra, o amor sempre vence.